Aí, pessoal, a gente precisa separar alguns mundos distintos que existem na questão dos convênios. Primeiro, assim, que de uma maneira geral, ninguém de nós gosta de atender convênio, porque a gente sabe que os convênios pagam menos, pagam pouco, enfim. Mas olha só, quando você está tratando de lesão, o filão não é, claro, você atender convênio odontológico. O convênio odontológico, ele realmente remunera muito mal. E, às vezes, ele não remunera as consultas. Esse convênio não serve. Esse convênio não serve. Se você está trabalhando com um convênio que não vai remunerar as consultas, que não vai remunerar esses procedimentos menores, para você fazer diagnóstico, tratamento de lesões bucais, você não vai conseguir dar essa alavancada que você está esperando fazer no consultório. Agora, os convênios médicos, eles contemplam as consultas, inclusive alguns têm consultas para profissionais não médicos, e que a remuneração é tão atraente quanto. E para esses casos, você precisa primeiro credenciar no convênio, e isso depende do lugar da cidade onde você está trabalhando. É preciso que você saiba assim, o que domina naquela população. Não adianta você ouvir dizer assim, o Bradesco Saúde é um convênio que paga muito bem, eu vou fazer Bradesco, e lá na sua cidade tem 20 pessoas credenciadas com Bradesco, 20 pacientes, né, 20 vidas, como eles chamam, que tem Bradesco Saúde, e a sua possibilidade de ter um rendimento real, verdadeiro, com esse convênio, vai ser muito pequeno. Então, você precisa saber da sua realidade. Você precisa saber também que a Unimed ela é uma cooperativa médica, portanto, para nós, ela não é como um convênio, mas cada uma delas tem autonomia. Então, lá na sua cidade, a Unimed de lá, ela tem autonomia para credenciar ou não dentistas. E aí, credenciar, porque como ela é uma cooperativa de trabalho, ela é daquela categoria profissional. Então, você não vai poder entrar como parte daquela categoria profissional, como um associado da Unimed, porque nós não somos médicos, mas você vai poder fazer os atendimentos desses pacientes. E aí, tem todo um processo de papelada, claro, para você fazer o credenciamento, e depois, para você fazer o atendimento, inicia uma outra sequência. Cara, você tem que estar disposto a trabalhar um pouco com a burocracia, com a papelada, porque você vai ter documentação para fazer, você vai ter documentação para fazer as cobranças dos convênios, e isso, e já antes de fazer o procedimento, para que eles sejam autorizados, e isso, claro, você vai ter que aprender, treinar a sua secretária, enfim, para lhe desocupar um pouco disso, mas assim, passo a passo é o seguinte. Primeiro, você vai fazer biópsia, escleroterapia, laserterapia, você tem que achar onde é que isso aí se enquadra dentro da tabela, a famosa tabela de códigos de procedimentos, e basicamente você tem 3 situações aqui. Ou os convênios utilizam a tabela TUS, né, a TUSS, que é da Agência Nacional de Saúde, e a TUS quer dizer Terminologia Unificada de Saúde Suplementar, e você vai ter uma lista de procedimentos lá com uma lista de códigos. Ou tem a outra que é a CBHPM, que é a Classificação Brasileira travou a língua, Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que é a tabela da Associação Médica Brasileira. Elas são muito semelhantes, elas são muito parecidas, e aí, então, você tem que ver qual delas o convênio está utilizando, e menos provavelmente você pode ter a VRPO, que é a tabela de odontologia, né, de valores referenciais para procedimentos odontológicos. Então, o plano de saúde ele vai informar você qual é a tabela que você tem que usar, e aí você tem que fazer um laudo. E o que tem que ter no laudo? Bom, pontos que são chaves, né, que se você não colocar, você não vai fazer o procedimento, porque eles não vão autorizar. Um CID, o tempo de evolução, e aí tempos de evolução curtos tendem a ser aprovados com mais facilidade pelos convênios, o código esse que você consultou lá na tabela e o descritivo do código, então vai um número ali, o que é. Existe um formulário padrão para você solicitar exames e para você solicitar procedimentos ambulatoriais para os convênios médicos, que é esse aqui. Eventualmente eles podem ter um formulário próprio, mas normalmente eles utilizam esse aqui. E a gente vai utilizar isso aqui para solicitar exames também, exames de sangue, demais exames complementares que o paciente for fazer pelo convênio. Bom, aí o próximo passo é o paciente fazer a autorização desse procedimento junto ao convênio, e aí ele vai ter que fazer isso. E depois que ele fizer a autorização, aí nós marcamos, agendamos e vamos fazer o nosso
procedimento, né? Vamos marcar o procedimento para realizar o procedimento do paciente.